Olá, sejam todos bem-vindos a mais este painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e na sequência o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e por último o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores no dia de hoje diz respeito a mais uma obrigação acessória que os contribuintes estão já convivendo desde o início desse ano, que se trata da EBIF, que é o Formulário Digital de Beneficiários Finais. Instituída essa obrigação através da Instrução Normativa número 2119/2022, que foi, por último, alterada pela Instrução 2290 de 2025, e que estabeleceu, então, os prazos e condições para que as pessoas jurídicas prestem essas informações. E o que seriam os beneficiários finais, né? A legislação estabelece que o beneficiário final são a identificação daquela pessoa natural que, em última instância, de forma direta ou indireta, é a que possui o controle ou a influência significativa sobre a entidade. Então a legislação estabelece lá, tem algumas regras, né? Mas isso significa que todas as pessoas jurídicas são obrigadas a esclarecer, a prestar essas informações para a Receita, quem são os beneficiários finais da entidade. Principalmente aquelas que também são compostas por pessoas jurídicas, né? E, no caso, essa obrigação, ela se iniciou, já está em vigor desde janeiro desse ano para algumas empresas e vai entrar em vigor a partir de janeiro de 27 para outro lote de empresas. No caso, o prazo para prestar essas informações, né, é 30 dias contados das seguintes datas: da inscrição no CNPJ, no caso de informação inicial, de alterações dos beneficiários finais da entidade, no caso de eventos que ocorram alteração da pessoa jurídica, seja por compra e venda de cotas, né, de ações. Então, essas alterações que alteram o quadro do beneficiário também obrigam a pessoa jurídica a prestar essas informações para a Receita Federal, ou em que a entidade dispensada passar a condição de obrigada de acordo com a legislação. Aquelas pessoas jurídicas que não tiverem nenhuma ocorrência, que fiquem obrigadas no prazo de 30 dias do evento a prestar as informações, no caso seja, como eu tinha dito antes, inscrição do CNPJ, alteração do beneficiário ou perder a condição de entidade, o prazo daí, as demais, anualmente, até o último dia útil do ano calendário. Então, se não tiver nenhuma alteração durante o ano, até o último dia do ano calendário deverá ser entregue, prestada a informação sobre quem são os beneficiários finais da entidade. Agora, no caso aí, existe um calendário, né? Por etapas. Então, a Instrução Normativa 2290 regulamentou o prazo. Então, está previsto para 2 etapas. Nós temos as pessoas jurídicas que já estão obrigadas e depois nós temos primeira e segunda etapa. A primeira etapa deverão prestar informações a partir de janeiro de 2027 a sociedades simples ou limitadas com faturamento superior a 78 milhões. Então, aquelas pessoas jurídicas com faturamento superior a 78 milhões do ano calendário anterior, elas entram nessa obrigatoriedade a partir de 1º de janeiro de 2027. Também as entidades domiciliadas no exterior que tenham por objetivo a aplicação de recursos no mercado financeiro de capitais e as entidades sem fins lucrativos que sejam destinatárias de verba pública, exceto as entidades de serviço social autônomos, SSA. Depois nós temos uma segunda etapa que deverão prestar informações a partir de 1º de janeiro de 2028, que seria sociedades simples ou limitadas com faturamento superior a 4.800.000 reais. E também os fundos de investimento constituídos e destinados para acolher recursos de planos e benefícios de previdência complementar e as entidades de previdência, fundo e pensão e instituições similares domiciliadas no Brasil e no exterior.
Então vejam bem que as pessoas jurídicas simples ou limitada, com faturamento superior a 4 milhões e 800 mil reais até 78 milhões, vão prestar essas informações somente a partir de janeiro de 2028. Ao passo que as pessoas jurídicas simples e limitadas com faturamento superior a 78 milhões ficam obrigadas a partir de janeiro de 2027. Agora aqui vocês vejam bem que a legislação fala em sociedades simples ou limitadas. Então, as demais sociedades já estão obrigadas desde janeiro de 2026. E quem são as demais? As pessoas jurídicas SA, de capital sociedade anônimas, né? Essas, então, pelo que se depreende da leitura da lei, elas já estariam desde 1º de janeiro obrigadas ao cumprimento dessas obrigações, independente do capital. Então, aquelas sociedades novas, SA, que foram criadas a partir de janeiro de 2026, já estariam obrigados a prestar essas informações no prazo de 30 dias da sua constituição, ou aquelas sociedades anônimas que tiveram alteração nos beneficiários final da sua sociedade. Então, quando há alteração no quadro societário, que altera os beneficiários finais, essas pessoas jurídicas, sendo SA, também este ano já estão obrigadas a prestar essas informações. Existe uma dúvida no mercado, né, que seria com relação às sociedades limitada ou simples ou constituída em 2026. Essa é uma questão, a princípio, não estariam obrigadas, porque as limitadas, como nós vimos, elas têm superior a 4 milhões e 800, seria até 78 milhões, seria a partir de 28, e de faturamento superior a 78 milhões de reais, seria a partir de 2027. Mas não especifica a legislação se todas as sociedades novas, inclusive as limitadas, estariam obrigadas já desde janeiro de 2026. Então, é uma dúvida que fica e esperamos que a Receita Federal esclareça sobre esse tema. Então, com relação à legislação tributária, a matéria que queria apresentar ao senhor seriam essa. É de suma importância, né, porque é uma obrigação acessória que é prestada diretamente lá no site da Receita Federal, através do formulário digital de beneficiários finais, a IBIF, e também o não cumprimento dessa obrigação deixa a pessoa jurídica sujeita a multas. Então fica o alerta. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio, da área estadual, e André, da área previdenciária. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. A partir de agora vamos tratar de alterações vinculadas ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, divulgadas na semana passada. Vamos começar com uma notícia sobre o projeto piloto de apuração assistida do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, na reforma tributária do consumo. No dia 22 de maio de 2026, foi publicada no Diário Oficial do Estado a portaria da Receita Estadual número 13, editada pela Subsecretaria da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Com ela ficou instituído formalmente o projeto piloto do Sistema de Apuração Assistida do IBS. O projeto decorre de duas providências anteriores. Primeiro, do acordo de cooperação técnica firmado entre os estados, o Distrito Federal e os municípios em novembro de 2024. E segundo, da seleção do Estado do Rio Grande do Sul, por meio de edital de chamamento público número 1 de 2025 da União, o piloto ocorre sob supervisão do Comitê Gestor do IBS, o CGIBS. A finalidade do projeto é testar e validar as soluções tecnológicas que serão necessárias para a futura implementação do IBS. Em outras palavras, o Rio Grande do Sul serve como laboratório para que o novo sistema funcione de verdade quando for aplicado em todo o país. A norma divide o projeto em duas etapas. A primeira
já em andamento desde 5 de janeiro de 2026, abrange as empresas emissoras de nota fiscal eletrônica, modelo 55, com prioridade para os contribuintes do regime regular de tributação. A segunda etapa, a partir de 15 de junho de 2026, passa a incluir as empresas emissoras de nota fiscal de serviço eletrônica, também com foco inicial no regime regular. A participação é voluntária, não é onerosa e não é vinculante. Isso significa que as empresas que aderirem ao piloto não terão nenhum direito ou vantagem tributária gerados pela participação e também não estarão obrigadas a nenhum recolhimento de antecipado do IBS. As empresas podem ser indicadas pela própria Receita Estadual, pelo Comitê Gestor do IBS ou por entidades representativas de segmentos econômicos ou ainda pelo setor de tecnologia da informação. A indicação é feita por ofício digital enviado ao e-mail pilotoibs@cefaz.rs.gov.br. Na seleção são levados em conta critérios como qualidade dos dados fiscais nos documentos eletrônicos, volume de emissão, representatividade econômica setorial, abrangência nacional e valor de faturamento com destaque do IBS. O processo formal de adesão passa por 4 etapas: publicação da lista de habilitados, envio da carta convite pela Receita, assinatura digital do termo de adesão e validação pelo Fisco Estadual. O piloto se estende de janeiro a dezembro de 2026. O segundo tema é uma notícia publicada no site da Secretaria da Fazenda no dia 22 de maio de 2026, sobre um alerta para a empresa optante pelo Simples Nacional aqui no estado do Rio Grande do Sul. A Receita Estadual alerta sobre o prazo para recadastramento anual obrigatório e o prazo vai até 30 de setembro de 2026. O procedimento é exigido de todos os estabelecimentos inscritos no Cadastro Geral de Contribuintes, o CGCTE, até o final de 2025. E o não cumprimento implica suspensão da inscrição estadual. Veja o resumo por categoria: empresas do Simples Nacional, prazo de 1º de maio a 30 de setembro. Com o recadastramento feito exclusivamente pelo aplicativo Minha Empresa, empresas do regime geral, prazo de 1º de agosto a 30 de setembro, com recadastramento pelo portal ECAC da Receita Estadual, microempreendedores individuais, MEIs, não estão sujeitos à obrigação. O terceiro assunto trata das novas alterações do regulamento do ICMS. O primeiro decreto, de número 58775, implementa o convênio ICMS número 6 de 2026 e concede redução na base de cálculo do ICMS nas saídas de bombas centrífugas classificadas nos códigos 8413-7080 e 8413-7090 da NCM. O benefício vigora de 1º de maio a 31 de 12 de 2026. O de número 58776 prorroga até 31 de dezembro de 2026 a isenção de ICMS nos recebimentos decorrentes de importação do exterior de aparelhos, máquinas, equipamentos e instrumentos, bem como suas partes, peças e reposição e acessórios de matérias-primas e produtos intermediários, quando destinados à atividade de ensino e pesquisa científica ou tecnológica. O terceiro, de número 58777, acrescenta ao regulamento do ICMS a obrigatoriedade de indicação do contabilista responsável pela escrita fiscal dos contribuintes, inscrito no CGCTE, exceto produtor rural e MEI, durante a vigência do CIMEI. São esses os 3 temas de hoje. Resumindo, o Rio Grande do Sul estreia o piloto de apuração assistida do IBS, com prazo até o final do ano. O recadastramento do Simples Nacional e de outras empresas, outros contribuintes, finda em setembro. O regulamento do ICMS gaúcho teve 3 alterações pontuais, com destaque para a obrigatoriedade do contabilista e o seu cadastro. Essas foram as principais atualizações tributárias estaduais nos últimos dias. Para outras informações importantes, inclusive das áreas federal e previdenciária, acesse o boletim informativo divulgado
ontem no site da CCA Bernardon, www.cca.com.br. Você também pode acessar calendários de obrigações, circulares e notícias de área tributária. Fiquem agora com o colega André, que vai apresentar as alterações na área previdenciária. Agradecemos a audiência e desejamos a todos um bom dia e uma ótima semana. Até o próximo painel tributário da CCA Bernardon. Bom dia a todos. Para os empregadores do Rio Grande do Sul, gostaríamos de informar que semana passada foi publicada a Lei nº 16.514, que elevou o piso salarial mínimo do Estado, que a partir desse mês de maio passará a variar de R$ 1.884,75 a R$ 2.388,50. Importante destacar que a referida lei não se aplica aos empregados que têm piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo e aos servidores públicos municipais. Também informamos que o Ministério do Trabalho e Emprego disponibilizou uma nova plataforma que concentrará os serviços de cadastro e atualização das informações dos participantes do programa. Todas as empresas e profissionais atualmente inscritos no PAT deverão atualizar seus dados no novo sistema. O processo será realizado em 2 etapas. A primeira etapa ocorre entre os dias 15 de maio e 15 de junho e será destinada exclusivamente aos profissionais nutricionistas que atuam no âmbito do PAT. Na segunda etapa, de 15 de junho a 15 de julho, o acesso será liberado para os empregadores e as fornecedoras de alimentação coletiva e as empresas responsáveis pela emissão dos benefícios do PAT atualizarem o seu cadastro. A partir de 16 de julho, o sistema atual do PAT será desativado, tornando obrigatória a atualização cadastral no novo ambiente digital para a continuidade do acesso aos serviços do programa. E concluindo o encontro de hoje, informamos que através da solução de consulta número 5002, a Receita Federal do Brasil esclareceu que a atividade de terraplenagem, por si só, prestada por microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, não se enquadra no anexo 4 da Lei Complementar número 123 de 2006, não estando, portanto, sujeita à retenção previdenciária de 11%, prevista no artigo 31 da Lei 8.212. Com isso, desejamos a todos uma ótima semana.